Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu tô aqui com a Vanessa, psicóloga e sexóloga, pra gente falar como falar de sexualidade com os seus filhos. Vanessa, eu queria super agradecer você ter aceitado o nosso convite e vamos começar essa conversa pensando assim, qual é o momento que a gente pode começar a falar de sexualidade com as crianças? Quero agradecer também, estou muito feliz de estar aqui, contribuindo para um tema que eu acho muito legal, muito importante. E vamos lá, desde a criança pequena a gente já consegue começar a falar sobre sexualidade. Qual que é o foco? Quando a gente fala com crianças até o começo da adolescência, lá pelos 11, 12 anos, o foco principal é tanto diminuir a possibilidade de uma gravidez, né, precoce, e também prevenção de abusos. Então, se a gente fala com crianças pequenas, aí dos 2 anos, 3 anos até os 5 anos, qual que é o foco? É esse tipo de prevenção. Mas Vanessa, você vai falar um tema difícil desse, pesado, de abuso com uma criança tão pequena, não é ruim, né? É que existem formas de a gente abordar esse assunto de uma maneira leve, para que a criança nem entenda o que está sendo falado. Então, uma das coisas que a gente consegue fazer nessa idade é chegar para a criança e ensinar as partes íntimas. Olha, essa aqui é uma parte íntima, essa aqui é uma parte íntima, e nesse lugar só você pode pôr a mão, ou então algum adulto que estiver te dando banho, ou então passando uma pomada se tiver dodói, sabe? Aquela coisa bem tranquila. A hora que a criança vai crescendo com essa ideia de que essa parte precisa pedir permissão para poder tocar, alguém que tiver com má intenção querendo tocar aí, ela vai falar, não, aqui é a minha parte íntima, a mamãe me contou isso. Então a gente acaba fazendo uma prevenção de maneira leve, sem fazer a criança entrar em contato com esse tema mesmo, que realmente é pesado. E acho que é bacana isso que a Vanessa traz, porque entrar em contato com privacidade, com intimidade, né, do jeito afetivo, para não crescer com um tabu, mas ao mesmo tempo também a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala, até para não permitir que outras violências ou outras situações aconteçam, né? Exatamente. Então você viu, desde pequenininho já dá pra gente orientar, dá pra gente conversar de uma forma tranquila, né? Sim. E aí passou dos 5 anos, Vanessa, como você acha que a gente pode ajudar essa criança que tá saindo aí da primeira infância, tá começando a ir pra escola, né? O que acontece nessa idade, como é que a gente pode ajudar? Nessa idade, até uns 9 anos, é a época que a criança começa a descobrir o próprio corpo. É a hora que ela começa a prestar atenção, às vezes, que as meninas não têm torneirinha, os meninos têm, que ela acaba descobrindo que lá é um lugar gostoso de pôr a mão. Tem uma história de uma menininha que virou pra mãe um dia e falou assim, mãe, eu quero te contar um segredo, coloca a mão na perereca pra ver como é gostoso. Então, a noção de sexualidade dessa criança não é igual a que a gente tem. Não é aquela coisa de fantasias e tal. É uma coisa bem mecânica. Ela põe o dedo no nariz, não é gostoso, ela põe o dedo ali, é gostoso, e ela continua com o dedo ali. Só isso. Então, é uma fase que muitas vezes vem queixas dos pais dizendo, minha filha fica toda hora com a mão ali, ou meu filho. Então, além daquilo que você já ensinou antes, você pode falar também a questão da privacidade que você falou. Então tá tudo bem, você quer pôr a mão ali, é gostoso, ok. Só que você tem que fazer isso sozinho, não pode fazer isso com mais ninguém, e ou no quarto ou no banheiro, porque aí a gente protege esse momento. E uma outra coisa que é importante falar é que você precisa lavar a mão antes, porque é um lugar sensível. Então às vezes a criança tá brincando com terra, vai colocar a terra ali, aí né, fica ruim, pensando na higiene. Então é mais orientar algum tipo de higiene, algum tipo de privacidade para aquela criança. Tá tudo bem se ela quiser colocar a mão ali, é gostoso, mas sem aquela coisa de dividir isso com ninguém. É você sozinho no banheiro pra você se cuidar. Faz sentido? Sim, e é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, é que muitas vezes as famílias vêm, ele faz muito isso. Acho que isso é um ponto importante. O que é um saudável, o que é natural de conhecer o corpo, de estar tomando banho sem querer encostar a mão ali, né, e descobrir o que tem. Quando a criança passa, às vezes começa a fazer isso com muita frequência, o que isso pode significar, né? Porque o que leva uma criança a fazer isso com muita intensidade? Tem 2 coisas que podem estar acontecendo. Uma mais natural, do tipo, ali é um lugar que dá prazer mesmo, a gente sabe disso. Então, pode ser que a criança não esteja tendo prazer em outras áreas da vida. Então, às vezes, ela tá com dificuldade de fazer amiguinho na escola, e aí ela acaba não tendo prazer nas relações de amizade.
ou ela tem alguma restrição alimentar muito grande, não tem prazer na comida. Então vai tirando o prazer da criança, de alguma forma, sobra aquele tipo de prazer. Então, o que eu falaria é para buscar, então, formas dessa criança ter prazer que não seja se tocando. Então, buscando o que será que está acontecendo, que está faltando, que ela está precisando usar só essa via do prazer. E a outra questão, se isso acontece do nada, por exemplo, às vezes acontece assim, a criança não faz isso, não está descobrindo, e do nada começa muito rápido, muito abrupto, e só pensa em ficar se tocando ali. Pode ser um sinal de abuso. Então pode ser que alguém colocou a mão ali e fez uma estimulação que essa criança não entendeu, ou entendeu dessa maneira e começou a ficar só fissurada ali, é um jeito às vezes de comentar. Então, mas como é que eu sei se é uma coisa natural ou se aconteceu alguma... Pergunta, né? Pergunta, olha, tô vendo que você tá com a mão toda hora ali, o que aconteceu? Como é que você descobriu? Né? Trazendo de uma maneira natural. Porque quando a gente traz o assunto da sexualidade de uma maneira proibida, a criança entende que é proibido, que é errado, que é feio, ela não vai falar isso pra mãe, pro pai, ela não quer decepcionar os pais. Então ela não vai trazer o assunto. Mesmo que tenha acontecido uma situação grave. Mesmo. Porque o que acontece? Às vezes, numa situação de abuso, a pessoa vira e fala assim pra criança, não conta isso pra sua mãe, porque ela vai ficar muito brava, ela vai ficar isso, ela vai ficar aquilo. E então começa a ameaçar o vínculo da criança com os pais. Se o assunto já era um assunto que a criança sabia que era proibido em casa, ela fica sofrendo sozinha. Então, nesse aspecto, o assunto precisa ser levado com uma tranquilidade para a criança entender que a mãe não vai ficar brava, que o pai não vai ficar bravo, que é mais para proteger essa criança. Então você fala, mas como é que você descobriu que é gostoso? Ela pode falar assim, eu tava tomando banho e pus o chuveirinho ali. Ou ela pode falar assim, o tio fulano pôs a mão aqui. Opa! Então, se a gente conversa com a criança de uma maneira natural, ela vai responder de maneira natural também, sem medo. Se a gente fica com medo de, meu Deus, o que eu vou falar, o que é isso e tal, aí a criança entende que é um assunto que não é bom ser falado e aí ela guarda só pra ela. E essa culpa, né, a gente vai carregando pro resto da vida. A forma como a nossa sexualidade, como os pais não lidar com esse processo natural do desenvolvimento, isso vai deixar marcas a longo prazo, né? Muito verdade. Teve uma cliente uma vez que ela foi abusada durante um ano inteiro por um tio. E ela foi pro meu consultório e eu falei pra ela que isso era muito mais comum do que ela imaginava. E ela falou, nossa, eu achei que eu era suja por ter vivido isso, que não acontecia isso com mais ninguém. Então, assim, era muito triste ver uma mulher com dificuldade no relacionamento adulta, sofrendo por uma coisa que ela nem teve culpa. E ela não conseguiu dividir isso na família, ela não conseguiu dividir isso com outras pessoas. Então a gente fala que a forma como os adultos lidam com a situação traumatiza mais do que a própria situação em si. Então, se ela tivesse entendido que ela puder, né, se ela conseguisse falar isso com a família, alguma coisa assim, seria bem mais tranquilo para ela na vida adulta. Então, isso é uma coisa que acaba levando pro resto da vida mesmo. Então, nessa faixa etária, o principal é trazer essa noção de privacidade, de conhecimento do próprio corpo. Sim. Né? E naturalidade, de falar, ok, a gente sabe que é gostoso quando põe a mão ali. Sim. Não assim, que coisa horrorosa, meu filho ou minha filha é um tarado. Não é. É uma coisa super normal, né? Sim. E aí, dos 9 até essa faixa etária que você trouxe de 11 anos, como é que isso pode ser abordado? Perfeito. A gente sabe que lá pelos 11, 12 anos, os meninos começam a produzir a ejaculação mesmo com o espermatozoide e a menina menstrua. Então, o que acontece? Biologicamente, esse corpo já está preparado para uma gestação. E aí, se a gente não fala exatamente como acontece uma gestação, a gente está deixando essa adolescente correndo o risco de uma gravidez precoce. Porque realmente tem relato de gente que engravidou sem saber. Mas hoje em dia, será? Sim, será. Porque se a família não conversa e não explica como isso acontece, ou a escola não conversa e explica como isso acontece na reprodução humana, como é que ela vai aprender? Eu tô falando português porque eu aprendi a falar português, eu não sei falar japonês, né? Então não tem como a gente aprender isso do zero, do nada. A não ser que você prefira que o seu filho aprenda na internet. E aprender na internet é aprender com sabe Deus sei lá quem, falando coisas... Sabe Deus o quê, né? Então assim, eu prefiro orientar os pais e a família, os pais conversarem com a criança, com o adolescente, né, nessa verdade,
Porque nessa fase é a fase que corre o risco de começar a gravidez precoce. Então, e não é assim, conversar falando, é horrível, não faz isso e tal. É no sentido de, olha, é uma coisa boa, tanto que papai e mamãe faz isso. Só que precisa de alguns certos cuidados, porque não tá na hora de você ter uma gravidez, não tá na hora nem de uma maturidade emocional para lidar com sexualidade. Então, é poder realmente explicar como funciona a reprodução para que esse adolescente saiba, peraí, então o meu corpo é capaz de produzir isso. E até entender essas mudanças todas que estão acontecendo, porque eu tenho visto é que as escolas vão trabalhar isso no 6º, 7º, às vezes até o 8º ano, de uma forma muito rápida, e aí eu ouço as famílias falarem assim, mas eu espero meu filho perguntar. Você nunca tocou nesse assunto, você não permite que isso aconteça. Ou, às vezes, quando toca de um jeito sempre tirando sarro, ou falando de uma outra situação que não foi aprovada, você acha que o teu filho vai ter coragem, né, de perguntar do nada. Se isso não foi abordado de uma forma leve... Você percebe que o tema é proibido, ele não vai ter coragem de perguntar. É isso que você acabou de falar. E aí não vai ter jeito. Então, como é importante trazer sexualidade desde lá de trás, a pessoa consigo mesma, a questão da intimidade, a questão da privacidade, a questão do funcionamento biológico, minimamente, né? Porque a gente vê muitas pessoas, até adolescentes mais velhos, adultos que têm uma vida sexual ativa, que não sabem, às vezes, algumas coisas básicas do funcionamento do corpo. Mas aprendeu na escola, mas de que jeito, né? O professor de ciências que dá aula sabe, que tá assistindo esse vídeo. Você também não foi preparado, né, para dar essa aula. Você teve aula de biologia na faculdade, mas ninguém te explicou como lidar com adolescentes nesse período. Então, como lidar com adolescente, com pai, com criança, com todo mundo junto, né? E aí é de uma vez. Esses dias eu tava numa palestra e um homem adulto que já tem até filho falou, mas a mulher não menstrua enquanto ela tá grávida? Ele não sabia mesmo. Sim. E ele tem filho, quer dizer, ele acompanhou uma gravidez. Então não é óbvio para todo mundo o que é esse assunto. Né? Não é óbvio. Então a gente precisa conversar, a gente precisa falar. Não sei se você sabe, Carol, na Holanda existe educação sexual e afetiva desde o jardim, assim, bem desde criança. E tiveram, isso há muito tempo, e fizeram pesquisas sobre gravidez, sobre abuso, sobre várias coisas relacionadas à sexualidade. E a média da idade de perda da virgindade, então os adolescentes tendem a perder a virgindade mais tarde na Holanda, que tem educação sexual desde sempre, do que em outros países, por exemplo, Estados Unidos e outros países da Europa. Então, os relatos das pesquisas, então, demora mais para ter a primeira relação sexual quando tem educação, porque muita gente fala, falar de sexo com um adolescente vai incentivar a ter sexo. Não é verdade. Então, na verdade, diminui a chance, diminui gravidez precoce, diminui infecções sexualmente transmissíveis. Então, falar sobre sexualidade desde cedo, na verdade, não incentiva, ao contrário, ajuda a pessoa a ter mais consciência do corpo dela, para ter consciência e demora até mais para começar a vida sexual. E quando começa de um jeito mais tranquilo. A qualidade é melhor, né, das relações. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que então não é melhor falar, só que a informação chega de outras formas e é isso, a gente não pode controlar essas outras formas, do mesmo jeito que a gente está aqui falando, né, de sexualidade de um jeito saudável, de pessoas que estão estudando isso, querendo levar conhecimento, tem mais quantos outros canais ou pessoas ou até mesmo falando sobre essa situação de jeitos muito diferentes que podem ser pior, né? Então a gente tentar trazer esse assunto com naturalidade, com conhecimento, que não sei isso, filho, vamos procurar, vou te responder, poder aprender junto nesse caminho, porque acho que a gente vai aprendendo, né? Sim, e sempre que uma criança fizer uma pergunta, contextualize. Mãe, o que é virgem? Filha, onde você viu essa palavra? Né? Porque pode ser que ela esteja falando do azeite, pode ser que ela esteja falando de outra coisa. Então não assuste. Pergunta, de onde você ouviu isso? Porque a hora que você contextualiza a pergunta, dá tempo de você saber também até que ponto você vai responder ou não. Sim, porque você não vai responder o que é uma virgem para uma criança de 5, 6, 12, né? Adolescente, não vai. Então sempre isso, trazer da onde veio essa pergunta, o que ela acha que é, né? Tentar trazer o repertório da criança, acho que tudo isso ajuda muito. Vanessa, eu queria te agradecer, né, por dividir seu conhecimento com a gente aqui mais um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, quem tem filho pequeno, adolescente, para que esse conhecimento possa chegar ao máximo de pessoas possíveis.
você quer conhecer mais sobre o trabalho da Vanessa, que exatamente ajuda outros profissionais a poderem falar de sexualidade, é só você, tem o link aqui embaixo, mas você pode conhecer o canal no YouTube falando naquilo, e tem todo um projeto de educação sexual para diversos segmentos, né? É isso aí. Então eu te agradeço mais uma vez. Eu também, obrigada, Fran. E toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo novo no canal. Até lá!